Queridos, vamos abrir a Escritura, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 15, 16 e 17. Diz assim o texto: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Bem, queridos, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 15, ele começa a fazer uma apresentação da pessoa de Jesus Cristo. Ele apresenta o Cristo de Deus, como também João na sua epístola, ou melhor, João no seu evangelho, ele também faz uma apresentação de Cristo em termos bem semelhantes ao do capítulo 1 de Colossenses. João, ele vai dizer assim, ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, enquanto os três primeiros evangelistas, que são Mateus, Marcos e Lucas, começa o seu livro, o seu evangelho, ou a partir da genealogia de Cristo, ou a partir do ministério de Cristo, que é o caso de Marcos, João não, ele começa o seu evangelho a partir do princípio eterno, ou a partir da eternidade, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele passa então a fazer toda uma descrição da pessoa do Cristo de Deus, enquanto um ser divino, assim como também da obra, a obra de criação. Paulo, semelhantemente nessa epístola, ele começa a apresentar a Cristo aos seus leitores, ou imediatos, aos seus destinatários desta carta. E é importante que nós nos lembremos do contexto. Por que Paulo passa a apresentar a Cristo àquelas pessoas? Por que ele passa a falar de Cristo, dando detalhes acerca da pessoa e da obra de Cristo? Isso porque essa carta de Colossenses, ela visa alcançar a igreja de Colossos, no sentido de proteger o coração e a mente da igreja contra falsas doutrinas. Quando se fala de falsas doutrinas, é importante lembrar que todas as doutrinas falsas, sejam elas doutrinas de demônios ou doutrinas de homens, elas visam suplantar a pessoa de Cristo. Porque o conteúdo da verdade, da revelação, é o próprio Cristo. Então toda a revelação de Deus é Cristo. Cristo, ele revela o Pai aos homens. Então o evangelho de Cristo não é algo somente acerca dele, mas o evangelho é o próprio Cristo. Então, qualquer coisa que fuja a essa premissa de que Cristo é tudo no Evangelho, e o Evangelho todo é o próprio Cristo, então é uma doutrina maligna, uma doutrina de homem, ou uma doutrina de demônios. Então Paulo, quando ele apresenta o Evangelho de Deus, ele quer dizer: olha, cuidado com as falsas doutrinas judaizantes. Essa carta, ela vai tratar muito desse problema de muitos homens judeus que iam às igrejas e iam semeando doutrinas judaizantes, doutrinas da lei, tentando trazer do Velho Testamento para o Novo o conceito da lei, o conceito da circuncisão, o conceito do sábado e outros conceitos. Então Paulo fala assim: não, é preciso que nós atentemos para a fé evangélica. Quando eu falo fé evangélica, é a fé do evangelho, e não do movimento conhecido como movimento evangélico. Então a fé do evangelho, ela traz Cristo, e os cristãos, portanto, precisam conhecer esse Cristo de Deus, tanto na sua natureza quanto na sua obra, para que eles fiquem primeiramente guardados de qualquer falsa doutrina, e para que eles também, conhecendo a Cristo e experimentando esse Cristo, eles possam ter uma experiência de fato e de verdade da salvação orgânica.